Olá, boa noite, a paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da Palavra de Deus para a nossa reflexão. No Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, no capítulo 2, o versículo de número 4. Assim está escrito: Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Esse texto que li está inserido na realização do primeiro milagre do ministério de Jesus, que foi lá em bodas lá em Caná da Galileia. Jesus foi convidado para aquelas bodas, ele, sua mãe e os seus discípulos, todos eles foram convidados. Então nós já encontramos por aí o momento que Jesus não vivia no isolamento. Jesus vivia junto às pessoas, compartilhava com as pessoas, tanto é que ele era convidado e ele atendia convites das pessoas para estar naqueles momentos. Não só nos momentos difíceis, quando tinha alguém enfermo, quando tinha alguém morto para ser ressuscitado, quando tinha qualquer outra situação para se resolver, mas também nos momentos que as pessoas estavam alegres, felizes, como no caso de umas bodas que estava se realizando em Caná da Galileia. E Jesus foi convidado, ele, os seus discípulos e a sua mãe estiveram por lá. E o andamento estava normal, não tinha problema nenhum, a coisa estava seguindo conforme havia sido programado pelo responsável. Mas, em dado momento, a mãe de Jesus percebeu que o vinho acabou. Isto quer dizer que a quantidade de pessoas em relação ao que eles tinham preparado de vinho era diferente. O vinho era pouco e as pessoas eram muitas. E, portanto, logo o vinho acabou. Então ela chegou a Jesus e disse: não tem vinho. Não tem vinho. E nós observamos aqui, então, ela foi e disse a Jesus, e disse: não tem vinho. E Jesus, então, deu a ela uma resposta, não malcriada, mas Jesus estava ali agora, já realizando o seu ministério, portanto, ele estava sendo conduzido e guiado por Deus, o seu Pai, para todas as coisas. Então Jesus diz a ela: ainda não é chegada a minha hora. Então nós encontramos que até com Jesus as coisas têm a hora certa, o momento certo para acontecer. Coisa que muitas das vezes nós não queremos acreditar, não queremos aceitar, melhor dizendo. Não queremos aceitar. Nós queremos que as coisas aconteçam no momento em que nós queremos. E às vezes o momento que nós queremos não é a hora certa, não é a hora chegada, não é o momento específico para aquilo que nós estamos forçando a barra, querendo às vezes realizar algo que não é o momento ainda de se realizar. Então aqui tem um exemplo clássico disso, de Jesus. Ele disse: ainda não é chegada a minha hora. Continuou as bodas lá, seguindo o normal. De repente, Senhor Jesus, naquele momento e passando por ali, ele viu próximo ali 6 talhas. E foi exatamente quando chegou o momento, quando chegou a hora de Jesus entrar em ação. Ele não entrou porque Maria disse, ele entrou porque chegou a hora. Jesus era dirigido pela vontade de Deus o Pai. Ele disse: eu não posso fazer nada se o meu Pai não realizar. Eu só posso dizer e fazer o que o Pai diz e faz. Então ele vivia nesta condição de submissão a Deus o Pai. E aqui ele então, passado alguns momentos, Jesus então entendeu que a hora chegou. Mas Jesus teve outros momentos na vida dele
que ele também disse que a hora não tinha chegado. Então, existe um momento em que a hora não é chegada, existe um momento que a hora vai chegar, existe um momento que a hora chegou. Então, são todas situações que nós precisamos aprender com Jesus, e muitas das vezes nós queremos colocar dias, horas e minutos para Jesus fazer as coisas. E não é assim. Jesus não é dirigido por nós. Não é governado por nós. Jesus é dirigido por Deus o Pai. Nós é que somos dirigidos e governados por Jesus. Portanto, ele sabe a hora certa. Não há necessidade de que nós chegamos a Jesus e diz, mestre, chegou a hora, o momento é agora. Não, não é. A hora não chegou. Quando chegar a hora, as coisas vão acontecer. Relacionado a isto que Jesus disse aqui para a sua mãe, ainda não é chegada a minha hora, nós vamos encontrar lá no capítulo 7 e o versículo 30, aqui mesmo, no Evangelho escrito por João, capítulo 7 e o versículo 30, está escrito assim: procuravam, pois, prendê-lo. Quem? Os judeus procuravam prender a Jesus. Jesus esteve à mão deles. Mas veja o que ficou registrado. Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. Por que ninguém lançou mão dele? Porque ainda não era chegada a sua hora. Não foi somente lá em bodas de Caná da Galileia que Jesus disse, não, ainda não é chegado a minha hora. Aqui também, a mesma coisa. As pessoas querendo, procurando um momento, uma oportunidade para pôr as mãos em Jesus, para levá-lo à morte, por ocasião da festa dos tabernáculos, mas diz aqui, mas ninguém lançou mão dele. Viram ele próximo, mas não tiveram a autorização, a permissão para pôr a mão em Jesus. Então ele disse, porque ainda não era chegada a sua hora. No capítulo 8 e o versículo de número 20, nós vamos observar aqui quando Jesus estava discursando sobre a sua missão, dizendo que ele é a luz do mundo, quem o segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E no versículo 30 está escrito assim, versículo 20. Versículo 20. Estas palavras Jesus disse no lugar do tesouro, ensinando no templo. E ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Dá para entender que tudo tem a hora certa para acontecer? Pois bem, com Jesus também era assim. Jesus não era qualquer hora, não. Tinha sempre as horas certas também. E aqui ele estava ensinando no templo, as pessoas procuravam tirá-lo da frente, mas Jesus diz aqui, ainda não era chegado a minha hora. Passado este momento, que Maria disse a Jesus, não tem vinho, e ele disse, ainda não é chegado a minha hora, Jesus continuou por ali. Mas chegou o momento, chegou a hora de Jesus realizar, então, o milagre que se esperava naquele momento. E quando chega a hora, Jesus, então, passa ali, diante do servente, observa ali que tem lá 6 talhas de pedra para as purificações, nelas cabiam de 2 a 3 almudes. Jesus manda que os serventes encham aquelas 6 talhas de água, e eles encheram até quase que a boca, diz até em cima, né? Depois que terminaram de encher, Jesus não balançou as talhas, não colocou a mão na água, não falou nenhuma palavra misteriosa, não. Jesus fez o milagre. Sem nenhum sinal aparente. E disse o seguinte,
Terminaram de colocar água? Terminaram. Agora vocês tirem desta água e levem ao mestre-sala. E eles levaram. Para os serventes, eles estavam tirando água. E foi o que eles colocaram lá dentro. Eles colocaram água, estavam tirando água. Mas quando eles chegam diante do mestre-sala, para o mestre-sala não chega água, chega vinho. E vinho da melhor qualidade. Ninguém ouviu Jesus falar e fazer nada. Mas o milagre aconteceu no silêncio. Milagre não acontece só no barulho. Milagre acontece no silêncio. Milagre acontece em função da fé, da autoridade. E aqui Jesus, então, mandou que levasse. Quando o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo. Então, os serventes sabiam de onde tinham tirado a água. O mestre-sala não sabia. Quando chegou para ele, chegou o vinho. E ele provando, quando chamou o esposo, disse, olha, todo homem põe primeiro o vinho bom. E quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. O bom vinho. O que Jesus faz nunca é de péssima qualidade. Sempre é da melhor qualidade. Os trabalhos de Jesus são feitos com excelência, com pureza, com realidade. Não tem mistura, não tem engano, não tem nada disso. Não tem falsificação, não é milagre falso. O que Jesus faz é verdadeiro. Mas o que estou focando nesta oportunidade é a expressão ainda não é chegada a minha hora. Então nós já vimos aqui em 3 textos onde dizem que ainda não era chegado a hora de Jesus agir e operar. Mas depois chegou a hora. E quando chegou a hora, Jesus não ficou impassível. Jesus colocou-se em ação e o milagre aconteceu. A transformação da água em vinho. Este foi o primeiro milagre realizado por Jesus e diz que muitos creram nele porque ali manifestou a glória de Deus. Bem, mas há outras expressões que nós vamos encontrar dizendo o seguinte, que a hora vem. Quando diz a hora vem, nós vamos encontrar agora em João, no capítulo 4, o versículo 21 diz, disse-lhe a mulher, disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem, não é agora, mas vem, vai chegar o momento, a hora. Mas a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. No capítulo 5, versículo 28, está escrito assim, não vos maravilheis disso, porque vem a hora. Novamente, a hora vem a hora. E agora é em que os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem. E os que ouvirem, vem a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Vem a hora. Então, para a mãe, ele disse, ainda não é chegada a minha hora. Para a prisão, disse, ainda não é chegada a minha hora. Aqui, diante destes pontos, para a mulher samaritana, para os adoradores, Jesus diz, a hora vem. Como que diz? A hora vai chegar. E em Lucas 12:12, nos diz que a hora daquele caso era o momento oportuno. E ele dizia, na mesma hora. Lucas 12:12, está escrito assim. Porque na mesma hora. Então, quando se fala na mesma hora, é porque chegou, o momento é aquele. E este momento de Deus, a hora de Deus, o tempo de Deus, é o Kairos,
é quando a presença de Deus se manifesta. Então, quando a presença de Deus se manifesta, é exatamente o momento em que a hora chegou. O nosso tempo é cronos. Nós queremos marcar. Marcamos por hora, por minutos, por segundos, por dias, por semanas, por meses, anos. Mas a medida do tempo para Deus não é igual à nossa. Por isso que Jesus disse, ainda não é chegada a minha hora. A minha hora não chegou. Mas a minha hora vai chegar. Vai chegar. Então nós observamos aqui. Ele diz o seguinte. Em João 4:21, nós não lemos esse ainda, 4:21, Jesus disse o seguinte: a hora vem. 4:23 está escrito, agora é. 4:23, a hora vem e agora é. Então, observe que tudo tem um momento certo para acontecer. Deus abençoe, Sidney Silva. Então, tudo tem a hora certa para acontecer. Agora, veja quando chegou a hora para Jesus. Em Mateus 26:45, está escrito assim. Mateus 26:45. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhe, dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora. Lembra que lá no começo ele disse, ainda não é chegada a minha hora. O outro ponto ele disse, a hora vai chegar. E aqui ele disse, é chegada a hora. A hora chegou. É chegada a hora. Como também no capítulo 12 de João, o versículo 23, está escrito assim. E Jesus lhe respondeu dizendo, é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. E no capítulo 17 e o versículo 1, está escrito, Jesus falou assim, levantando aos olhos dos céus, disse, Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Então aqui observamos que a hora chegou. E quando observamos também que existe a nossa hora, em Lucas 22:53. Lucas 22:53 está escrito assim. 22:53. Mas esta é a vossa hora. Então, observamos aqui dentro desse texto, para a nossa reflexão, do capítulo 2 do Evangelho de João, o versículo 4, quando a mãe de Jesus disse, não tem vinho, Jesus disse para ela, ainda não é chegado a minha hora. Então, enfatizando que as coisas para acontecer na nossa vida não dependem da nossa hora. Depende da hora de Jesus. Quem sabe a hora certa de realizar as coisas é Jesus. Portanto, eu não posso monitorar Jesus e querer dizer qual é a hora, qual é o minuto, qual é o segundo, qual é o dia, qual é o lugar, onde é que ele vai fazer e que ele tem que fazer. Existem pessoas desavisadas, com falta de embasamento bíblico, que querem determinar ordens a Jesus para fazer as coisas. E eles ainda chantageiam. Se o Senhor não fizer, também não conta mais comigo. Que servo sou eu que vou pedir uma coisa ao Senhor e o Senhor não vai fazer? Então não quero mais. É pura ignorância espiritual que as pessoas têm. Falta de conhecimento bíblico. Nós temos a petição, nós temos a necessidade, temos. Levamos ao Senhor, apresentamos diante dele. Esse é o nosso dever.
Agora, o que fazer e a hora que fazer é com o Senhor, não é com a gente. Maria era a mãe de Jesus. Pois não, mãe, acabou o vinho, estou indo lá agora, mamãe, estou indo. Mulher, ainda não é chegada a minha hora. Mas logo chegou, dentro de poucos instantes. Se Maria não tivesse avisado a Jesus que tinha acabado o vinho, será que Jesus ia saber que tinha acabado o vinho? Claro que ia. Não dependeria de Maria avisar a Jesus que acabou as coisas, que faltou isso, que faltou aquilo. Deus abençoe a irmã Georgina. É igual muitas vezes pessoas chegam, trazem pessoas com problemas, com enfermidade e quer contar o histórico todinho da vida da pessoa. Olha, ele sofre disso, ele sofre daquilo, ele tem isso, ele tem aquilo, a necessidade dele é essa, a necessidade daquela, aquela outra. Para que isso? A palavra de Deus diz que não, capítulo 2, versículo 25 de João, não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Quando aquelas pessoas que Jesus foi curar o homem lá da mão mirrada e outros enfermos que apareceram, as pessoas que estavam começaram a razoar, a contradizer, a falar contra Jesus no coração. Não precisou ninguém dizer. Jesus disse, por que arrazoais no vosso coração? Então Jesus sabe tudo. Basta somente dizer, Senhor, eu preciso da tua ajuda, eu estou enfermo, eu estou em necessidade. O Senhor conhece meus problemas, as minhas aflições, eu estou dependendo de ti. Espero na tua misericórdia. No momento, na hora e a maneira certa, ele vai realizar. Só que muitas das vezes nós queremos dizer a ele que ele é a hora dele fazer. Ele tem que fazer. Mas eu li vários textos aqui, momentos que não era chegado a hora, momentos em que a hora estava para chegar, quer dizer, a hora vai, a hora vem, quer dizer, a hora de realizar vai chegar, e o momento em que a hora chegou. Então tem todas estas coisas para a gente observar na nossa vivência com Deus, para não ficar frustrado, desanimado e triste. Porque o adversário, ele é astuto, ele procura nos pegar nestas fraquezas para nos desanimar. Mas se nós colocarmos na mente e no coração este princípio de que a hora está com o Senhor e não comigo, nem com você, nós então vamos nos acomodar diante do Senhor e esperar que na hora dele, ele vai resolver. Deus nunca fica a dever nada a ninguém. Ele sempre faz as coisas na hora certa. Eu disse aqui a princípio, o tempo de Deus é Kairós. É o momento de ele manifestar a presença dele. E quando a presença de Deus manifesta, a cura, a salvação, a libertação, a revestimento de poder, a graça, a renovo. Tudo acontece quando a presença de Deus manifesta. Mas ela só se manifesta no tempo e na hora de Deus. Não na nossa hora. Não no nosso tempo. Não à nossa maneira. E às vezes a gente perde muito por ser cabeça dura, por não entender estas coisas. Mas aqui está bem claro. Eu li vários textos aqui, onde está dito, ainda não é chegada a minha hora, onde está dito, a hora vem, onde está dito, é chegada a hora. Então tudo isto acontece. Todas as coisas, milagres, salvação e cura que Jesus realizou, ele realizou tudo dentro da hora necessária. Nem antes e nem depois. Nós sempre falamos que Deus não se atrasa e Deus não se adianta. Deus sempre chega na hora certa. Só que muitas das vezes nós falamos que Deus chega na hora certa, mas muitas das vezes nós queremos que Deus chegue antes. Nós nunca queremos que Deus chegue depois. Não, o Senhor pode vir depois. Não. Queremos que o Senhor abrevie, o Senhor venha antes. Se vier antes,
não será bom para nós. Por isso é que as coisas têm a hora certa, porque quando chega na hora certa, vai ser bom, vai ser útil para a nossa vida. Nós vamos ser beneficiados. Agora, se chegar antes, nós podemos ter uma bênção e não desfrutar dela. Porque chegou antes do tempo. Você já comeu fruto antes do tempo? Viu como ele é desagradável? Ele amarra a boca da gente. Ele não tem sabor. Agora, quando o fruto está no tempo, o cheiro é bom, o gosto é bom, é delicioso, não amarra, e nós ficamos saciados. Mesmo assim, é a resposta de Deus. Quando ela vem no tempo certo, ela vai fazer bem. Então nós precisamos aprender isto. Ainda não é chegada a minha hora. Foi o que Jesus disse. E eu relatei, confirmando que havia um momento que não tinha chegado a hora, havia um momento que a hora estava por chegar e um momento em que a hora chegou. E tudo isto, então, as coisas aconteceram dentro do plano e do propósito de Deus. Deus abençoe a irmã Franciane. Então, tudo acontece no tempo de Deus, na hora de Deus. Jesus realizou o milagre, transformando água em vinho na hora certa. Jesus foi preso na hora certa. Jesus rendeu o Espírito ao Pai na hora certa. Tudo tinha a hora certa. Quando ele fez a oração sacerdotal, ele disse: Pai, é chegado a hora. Glorifica o teu filho, para que teu filho também glorifique a ti. Então, com Jesus, as coisas funcionavam dentro da hora certa. Não é a hora do nosso relógio, do Cronos. Ou seja, cronológico. É do horário Cronos, quer dizer, a presença de Deus. Quando chega o momento, a presença de Deus manifesta, as coisas acontecem. A presença de Deus manifestou-se lá na libertação do povo de Israel do Egito, manifestou-se com Moisés no Monte Sinai, quando recebeu a lei, manifestou-se no batismo de Jesus, manifestou-se na transfiguração de Jesus, nos milagres de Jesus, na ressurreição de Jesus, na ascensão de Jesus, no dia de Pentecoste, manifestou no dia da minha salvação, da tua salvação, da nossa salvação. Foi o momento chegado, foi a hora de Deus para a nossa vida. Então tudo tem a hora de Deus. Agora nós precisamos estar atentos, vigilantes e prudentes. Não podemos descuidar do momento, da hora de Deus manifestar-se. Precisamos aproveitar bem todas estas oportunidades. Então, Jesus disse: ainda não é chegada a minha hora. Logo mais, a hora chegou. Quando quiseram prendê-lo, quando quiseram ameaçá-lo, a hora não tinha chegado. Mas quando chegou o momento de ele cumprir o plano de Deus, ele disse: a hora chegou. Lembra quando os soldados foram prender Jesus? E ele disse: a quem buscais? A Jesus. Jesus disse: sou eu. O que aconteceu? Eles caíram por terra e foram embora. Não prenderam Jesus. Por que não prenderam Jesus? Se foram com esta ordem? Porque não chegou a hora. Os homens acharam que a hora estava no poder deles, mas não estava. Está aí com Deus. Mas quando chegou a hora, não precisou. Jesus se entregou. Jesus deixou-se levar. Não ofereceu resistência. Então Jesus viveu tudo dentro da hora de Deus. Eu e você, para termos o desfrute das bênçãos de Deus para a nossa vida, nós precisamos ficar semelhante a Jesus em submissão e disponibilidade diante de Deus para aproveitar todos os momentos em que a hora de Deus manifestar-se na nossa vida e em nosso favor.
Quantas vezes a gente perde oportunidades porque não está no lugar onde deveríamos estar? Tem pessoas, quando pessoas vão para determinado lugar para serem contempladas, e a pessoa chama o nome, ou chama o número, fulano, 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 número, não aparece ninguém, diz, perdeu a oportunidade. Dali meia hora a pessoa chega e diz, o seu nome foi falado, foi. Pô, você não estava aqui, você perdeu. A hora de Deus para nós é assim também. Deus não vai esperar eu chegar aonde tenha que chegar. Não, eu é que tenho que estar no lugar certo, esperando o momento de Deus. Onde é que os paralíticos estavam? Junto ao poço de Betesda. Por quê? Porque uma vez no ano descia o anjo, agitava as águas, o primeiro que lá descia era curado de qualquer enfermidade. Então, se no ano seguinte eles disseram, não vamos ficar lá em Betesda não, ficamos no ano passado, o anjo veio, o primeiro foi embora. Vamos ficar em outro lugar. O que aconteceria? Nada. Eles estavam lá. Agora, o que aconteceu naquela fila? Eles estavam esperando o agitar das águas. Mas chegou a hora de Deus. Jesus passou por lá e viu o coxo lá, o homem lá, o paralítico. Queres ficar são? Não tem quem me ajude. Levanta, toma a tua cama e anda. Levantou, pegou a cama e foi embora. Por que aconteceu isso? Eu não estava esperando o movimento das águas? Estava. Mas só que a hora de Deus chegou onde ele estava, porque ele estava no lugar certo. Ali, naquela oportunidade, a hora de Deus era aquela, porém o lugar não era dentro da água, era fora. Dá para entender? Então as coisas de Deus são assim. Nós às vezes não compreendemos e ficamos às vezes moribundos, porque determinadas coisas não acontecem. Mas é porque nós precisamos ficar no lugar certo, na hora certa, esperar o mover de Deus, não querer apressar Deus, não culpar a Deus, não obrigar a Deus de fazer as coisas no momento que eu quero e a maneira que eu quero. A mim compete deixar diante dele as minhas necessidades e ansiedades. E o Senhor Deus é que sabe a hora e o momento que vai agir, como Jesus. Não tinha chegado a hora, mas depois a hora chegou. E ele estava no lugar. Porque a hora chegaria por meio de Jesus, como chegou. E todos eles foram abençoados. As bodas continuou. Não teve nenhuma reclamação, nenhum problema porque faltou vinho, porque agora tinha vinho em abundância para todos que ali estavam. Por quê? Porque a hora chegou. Então, quando a hora chega, o milagre acontece. Quem sabe, esta hora chega hoje para você. Eu não sei, quem sabe. O milagre que você espera, a resposta, a cura, a libertação, a solução, tudo tem a hora de Deus. Esperemos por ela. Ela chegará no momento de Deus para a nossa vida. Aprendamos com Jesus. Tudo tem a hora certa para acontecer. Querendo Deus, amanhã retornaremos.